Olá pessoal, aqui é o professor Walter, sou professor da disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 1 e hoje nós vamos iniciar a nossa última unidade, a unidade 4, e vamos falar na primeira parte que é trigonometria. Inicialmente vamos começar a falar de trigonometria no triângulo retângulo, onde tudo começa, digamos assim. Considerando o triângulo retângulo a seguir, aí eu dei um triângulo ABC. Observe que os lados, esse triângulo ABC tem lados Azinho, Bzinho e Czinho, onde Azinho, Bzinho e Czinho estão opostos aos ângulos Azão, Bzão e Czão, respectivamente. E aí no triângulo retângulo nós temos um teorema muito importante, que é o teorema de Pitágoras, né? Onde diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados de seus catetos. Ou seja, o Azinho é a hipotenusa, o Bzinho e o Czinho são os catetos. Em um triângulo retângulo, existem as relações trigonométricas importantes, que é o seno, cosseno e tangente. Nesse caso, nós estamos fixando o ângulo B. Portanto, se você observar aqui no ângulo B, nós vamos aplicar as relações trigonométricas em cima do ângulo B. Nós também podemos aplicar as relações trigonométricas em cima do ângulo C, mas vamos fazer em cima do ângulo B porque a ideia é a mesma. Então, qual é a definição de seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí você pensa, o ângulo B está aqui. Quem é que está oposto? É o Bzinho. E quem é a hipotenusa? É o Azinho. Portanto, o seno do ângulo B é Bzinho sobre o Azinho. Com a mesma ideia, a gente também faz o cosseno. Qual é a definição de cosseno? É o cateto adjacente ao ângulo. Então, a gente está trabalhando com o ângulo B. Então, o cateto adjacente ao ângulo é o Czinho, dividido pela hipotenusa. Portanto, o cosseno do ângulo B é o Czinho dividido pela hipotenusa. E a tangente, por definição, é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ou seja, a tangente do ângulo B é o Bzinho sobre o Czinho. Se a gente fosse aplicar também em cima do ângulo C, nós teríamos uma inversão. O seno de C seria igual ao cosseno de B e o cosseno de B seria igual ao o seno de C. E a tangente de B seria igual a tangente de B seria igual ao inverso da tangente de C. Ou seja, a tangente de C seria C sobre B. Seria tudo invertido. Agora vamos às relações fundamentais da trigonometria. Considerando um triângulo retângulo ao lado, então o mesmo triângulo do assunto anterior, então o triângulo ABC de lados Azinho, Bzinho e Czinho. E aí a gente tem três relações importantes. Primeiro, é que o seno ao quadrado do ângulo B mais o cosseno ao quadrado do ângulo B é igual a 1. Nós temos que a tangente do ângulo B é o seno do ângulo B dividido pelo cosseno do ângulo B. Então, a gente consegue relacionar a tangente com o seno e o cosseno. E a cotangente é o inverso da tangente, se é o inverso da tangente, então a gente inverte aqui o seno pelo cosseno. Portanto, ficamos com o cosseno de B dividido pelo seno de B. Vale ressaltar que essas relações elas estão sendo aplicadas em um triângulo retângulo. Aí vem uma observação. Se os ângulos forem complementares, ou seja, B mais C igual a 90 graus, ou seja, toda vez que você somar dois ângulos e dar 90 graus, você está falando de ângulos complementares. Aí eu já posso fazer aqui um parêntese, que toda vez que você tiver a soma de dois ângulos e eles forem iguais a 180, você está falando de ângulos suplementares. E se a soma de dois ângulos for igual a 360, nós estamos falando de ângulos replementares. Ok? Mas nesse caso aqui são os complementares. E aí vale duas relações. Nos ângulos complementares, a relação do seno de B ou do seno de B é igual ao cosseno de C. E a tangente de B é igual a cotangente de C. Por quê? Porque B e C são complementares. Agora, em cima disso, vamos começar a construir os valores notáveis. E esses valores notáveis
São os valores que nós temos para seno, cosseno e tangente, e também a cotangente, para os ângulos de 30, 45 e 60. Tá? Então, o seno de 30 é meio, o seno de 45, raiz 2 sobre 2, e o seno de 60, raiz 3 sobre 2. Essas relações, elas aparecem quando a gente aplica essas definições em cima de um retângulo, de uma diagonal de um retângulo. Também aparece se você aplica em cima de um triângulo equilátero. Também aparece se você aplicar em cima do mesmo triângulo equilátero, se você dividir, olhar ali para a altura do triângulo equilátero. Então, todos esses valores aparecem a gente analisando um triângulo retângulo em específico, tá? Observe que o cosseno, os valores são invertidos, ó. O cosseno de 30 é o seno de 60, o cosseno de 45 é igual ao seno de 45 e o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. Então, por que isso acontece? Exatamente porque sempre que você soma dois ângulos e eles dão iguais a 90 graus, o seno e o cosseno são iguais. A tangente, como é que a gente conta a tangente? Se eu tenho um seno e tem um cosseno, é só dividir. Se eu pegar o seno dividido pelo cosseno, eu encontro exatamente a tangente. Então, raiz 3 sobre 3. Aqui, ó, o seno e o cosseno de 45 são iguais, então a tangente dá 1. E o seno de 60 dividido pelo cosseno de 60, então a gente cancela o 2 daqui com 2 aqui de embaixo, então fica raiz 3 sobre 1, que é raiz 3. E se eu tenho a tangente, para encontrar a cotangente, a gente já sabe que é o inverso. Então, basta a gente inverter. Portanto, se eu inverter esse cara da raiz de 3, se eu inverter 1 é o próprio 1, e se eu inverter o raiz 3, dá raiz 3 sobre 3, tá? Vamos para o primeiro exercício. Considerando o triângulo ABC, retângulo em A, conforme a figura abaixo, quais os valores de x e y, sabendo que x mais y é igual a 45? Então, pessoal, o que ele quer na questão? Ele quer que você determine o valor aqui de x, ok? E ele quer também aqui o valor de y. São os valores que ele está querendo. A primeira coisa que ele coloca aqui para você é que x mais y é igual a 5. Vamos também dar nomes. Vamos chamar esse ladozinho de A, aqui de B e aqui de C. Lembrando que o triângulo é retângulo, então aqui, ó, esse ângulo é de 90. Certo? Feito isso, então esse A é a hipotenusa, porque está oposto a um ângulo de 90, o Bzinho e o Czinho são os catetos. Pessoal, como eu já tenho um ângulo, então a gente já vai aplicar aqui uma definição. Vamos olhar aqui o triângulo ABC, que é o triângulo grandão. E no triângulo ABC, vamos aplicar o seno de 30 graus. Ora, o seno de 30 graus, por definição, é o cateto oposto, que é o Czinho, dividido pela hipotenusa. Mas quem é a hipotenusa? É o A. Tá? Continua. O seno de 30, pela tabela, é meio. Igual ao Czinho. O A, se você observar, exatamente você pegar o x e somar com o y. Então, esse x mais y aqui, pessoal, é o A. Portanto, vale 5. E aí, resolvendo aqui, a gente encontra 5 sobre 2, que é igual, fazendo aqui o meio pelos extremos, né? Que é igual a C. Ou seja, o C é 2,5, né? Que é o mesmo 5 sobre 2. Encontramos o C. Aí você pensa, já tem o C. Mas aí, na questão, ele não quer o C, né? Observe que ele quer exatamente o X. E ele quer o Y. Mas já que eu encontrei o C, vamos encontrar o B também. E aí você pensa o seguinte, já tenho o A, vou atrás do B. Também vamos analisar o mesmo triângulo. Outra coisa que você observa é que se aqui é 30 graus e aqui é 90, como a soma de todos os ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, então esse ângulo aqui é 60 graus. E aqui a gente vai aplicar também o seno. Portanto,
o seno de 60 graus é o cateto oposto ao Bzinho, que é ao ângulo B, que é o Bzinho, dividido pela hipotenusa, que é A. Portanto, aqui fica Bzinho sobre o A, já sabemos que o A é 5, e o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Portanto, o B aqui nós temos 5 raiz de 3 sobre 2. Encontramos aqui o Bzinho. Ok? Feito isso, pessoal, vamos agora olhar o triângulo, esse triângulo aqui intermediário, que é o triângulo A, vou chamar esse cara bem aqui de um Hzão, A, Hzão, C. Então, no triângulo A, Hzão, C. Vamos ver aqui, ó. No triângulo A, Hzão, C, o que nós vamos obter, pessoal? Vamos aplicar aqui a definição, já que eu quero esse carinha aqui, o Y, e eu tenho o B, tá? Vou encontrar o A. Então, veja só. Então, pessoal, agora olhando aqui para o triângulo AHC, nós vamos calcular o cosseno de 30 graus para poder envolver o lado Y e o lado Bzinho. Portanto, cosseno de 30 graus, por definição, olhando para cá, ó, é o cateto adjacente, que é o Y, porque a gente está olhando para o triângulo AHC, dividido pelo B. Portanto, o meu Y vai ser B vezes o cosseno de 30 graus. O B nós já encontramos, porque ele é 5 raiz de 3 sobre 2, vezes o cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. Portanto, resolvendo essas continhas aqui, nós temos exatamente 15 quartos, que é 3,75. Então, esse aqui é o valor de Y. Ora, e o X? Aí ficou fácil, porque você já sabe que X mais Y é 5. Portanto, o X é 5 menos Y. Mas o Y, ele é 3,75. Portanto, implica que o X é 1,25. Portanto, a solução do meu problema é que x é igual a 1,25 e o y é igual a 3,75. E, obviamente, ele não pediu o h na questão, mas se ele quisesse determinar o h, bastava você também pegar no triângulo AHC e aplicar o seno, porque você teria o h envolvendo com o b. Tá? Então, fica aí como exercício para vocês. Vamos falar agora das razões trigonométricas na circunferência. Considerando um ciclo trigonométrico de origem A e raio OA, em que OA é igual a 1, temos os seguintes eixos. Então, vamos entender, pessoal. Um ciclo trigonométrico, ele nada mais é do que uma circunferência unitária. Toda vez que a gente estiver trabalhando com um ciclo trigonométrico, nós estamos trabalhando com uma circunferência de raio unitário, raio igual a 1, então uma circunferência unitária. Portanto, aqui na minha circunferência, nós temos exatamente aqui, ó, uma circunferência de origem O, e a distância da origem para qualquer extremidade dessa circunferência mede 1. Observe também que aqui nós temos os eixos, tá? Nós temos aqui, pessoal, ó, o primeiro eixo aqui, que é o eixo dos cossenos, que é esse eixo U, aqui. Nós temos o eixo V aqui no sentido horizontal, ou desculpa, no sentido vertical, que é o eixo V. O eixo C aqui é o eixo das tangentes, tá? E o eixo D é o eixo das cotangentes. Então, resumindo, o eixo U é o eixo dos cossenos, o eixo V
é o eixo dos senos, o eixo C é o eixo das tangentes, e o eixo U é o eixo das cotangentes. Então, é importante a gente frisar aqui o seguinte, que esses caras, cada um deles tem um sinal, tem um crescimento, tem valores, e como é que isso funciona? Então, vamos imaginar que aqui nós tenhamos um ângulo. Estou até pegando aqui. E aqui você tem um ângulo que a gente chama de x. Portanto, se aqui eu faço o ângulo x, aqui, pessoal, eu tenho um ponto, que eu vou chamar de ponto P. Esse ponto P, se a gente olhar aqui, para o eixo U, que é o eixo dos cossenos, então, esse pedacinho aqui, simboliza o cosseno de x. Se você olha para cá, esse outro cara, esse pedacinho aqui simboliza o seno de x. Se você prossegue com essa angulação, aqui tem um ponto, pois esse tamanho aqui todinho simboliza a tangente de x. Se você prossegue ainda nessa mesma reta, aqui também tem um outro ponto. Significa dizer que esse tamanho aqui todinho, simboliza a cotangente de x. Tá? E aí, pessoal, você consegue, esses tamanhos são os valores que é representado pela angulação que esse ponto P está fazendo. Tá? Então, se você observar, outra coisa importante que a gente pode observar em cima desses eixos, né? Então, se você olhar aqui em relação a sinais, tá? Vamos colocar aqui uma circunferência. E aí você pensa, vamos analisar aqui o cosseno de x. Onde é que ele é positivo ou negativo? Estou olhando para esse eixo aqui, Esse eixo aqui, que é o eixo U, Então, para ele ser positivo, já que é o eixo U, ele é positivo aqui no primeiro e no quarto quadrante. Tá? Vale ressaltar que essa circunferência aqui tem os quadrantes, né? Isso aqui a gente chama de primeiro quadrante. Aqui a gente chama de segundo quadrante. Aqui é o terceiro quadrante. E aqui é o quarto que é o quarto quadrante. Uma outra coisa importante é que o sentido trigonométrico é esse, É o sentido anti-horário. Por que sentido anti-horário? Por que fala anti-horário? Porque é o sentido contrário ao dos relógios. Então, a gente primeiro, segundo, terceiro quadrante. Óbvio que também a gente pode ter uma circunferência e dar mais de uma volta. Então, uma volta completa é 360 graus. Mas se você der duas, você deu 720. Se for 3, você deu 1080. E assim sucessivamente. Portanto, aqui, olhando para o cosseno, como é o eixo U, então primeiro e quarto quadrante positivo, segundo e terceiro negativo. Se você olha agora aqui para esse eixo aqui, que é o eixo V, então você estaria aqui analisando o seno de x. O eixo V aqui, para ser positivo, é os quadrantes primeiro e segundo. Negativo, terceiro e quarto. Se você olha para a tangente e você quer também analisar o sinal, se é positivo ou se é negativo, aí você faz o jogo de sinal, porque você sabe que tangente é o seno sobre o cosseno. Então, se eu tenho a tangente de x, ele fica sendo positivo no primeiro e terceiro e negativo no segundo e no quarto. É o que a gente diz que a tangente ela é positiva nos quadrantes ímpares, né? Porque é o primeiro e terceiro. A cotangente, como é o inverso, também, tanto a tangente e a cotangente, têm os mesmos sinais, tá? Então, isso aqui são os sinais. Aí a gente fala de sinal, crescimento e valores no ciclo trigonométrico. Os sinais nós já comentamos. Vamos falar só do crescimento e dos valores no ciclo.
Considerando um ciclo trigonométrico de origem A e raio OA, em que OA é igual a 1, temos. Então, aqui nós temos o nosso ciclo, que foi o que a gente discutiu anteriormente. E aqui temos nossa tabela, que essa tabela vai ser preenchida. Então, é fácil a gente enxergar aqui esses valores. Ó, se eu tenho 0 graus, então eu não tenho aquela angulação que eu fiz lá. Eu estou aqui em cima do eixo. E se eu estou em cima do eixo, olhando para o eixo V, eu não tenho angulação. É por isso que o seno é 0. Mas o cosseno, ele fica o comprimento todinho, fica sendo 1. Aí a tangente a gente divide, porque é 0 dividido por 1 dá 0. Mas se eu for fazer a cotangente, que é 1 dividido por 0, não existe essa divisão. Por isso que dá não existe. Com essa mesma análise, a gente constrói o ângulo de 90, o de 180, o de 270 e o de 360 graus. Tá bom? Com isso, a gente vai analisar agora o crescimento. Ó. Dá para você ver se o primeiro quadrante, se o seno cresce ou decresce. Olha, se eu estou em 0, fui para 1, ele aumentou. Então, ele é crescente. Se eu estava em 1, fui para 0, ele desceu. Então, aqui já é decrescente. Se eu estava em 0, fui para menos 1, continuou caindo. Se eu estou em menos 1, fui para 0, aumentou. Agora, analise o cosseno. Eu estava em 1, fui para 0, caiu, decresceu. Estava em 0, fui para menos 1, também decresceu. Estava em menos 1, foi para 0, subiu. E de 0 para 1 também subiu. Tá? Já a tangente, pessoal, ela é estritamente crescente. Ela cresce em todos os quadrantes. Aí você pensa, se a tangente é estritamente decrescente e a cotangente é o inverso da tangente, então o que acontece? É exatamente isso. É o sentido contrário. Então, se ela é estritamente crescente na tangente, nós temos que a cotangente é estritamente decrescente. Então, em todos os quadrantes, a cotangente ela desce de valor. Agora vamos falar dos arcos côngruos. O que é o arcos côngruos? Definição. São dois arcos no mesmo ponto em voltas distintas, tal que. Aí ele deu uma relação, né, que o alfa é igual ao beta mais k vezes 2π, ou você está dizendo que o alfa é igual a beta mais k vezes 360 graus, com esse k pertencente aos inteiros. Onde o alfa e o beta são arcos côngruos, e o k representa o número de voltas em que o ângulo B realizou até chegar no ângulo alfa. Então, o que é que a gente está dizendo aqui? Ó, só para você entender. O que eu estou colocando é assim, vamos imaginar que você tem aqui uma circunferência, ok? Aí você tem aqui um ponto, ponto P. Só que esse ponto P, ele andou aqui, sei lá, uma quantidade, que eu vou chamar de X. E ele está na primeira volta. Eu posso ter o mesmo cara aqui, no mesmo ponto, aqui, que eu vou chamar de um P'. Só que o P', ele pode ter dado uma volta aqui, ó. Ele andou uma volta a mais do que o P. Então, o ângulo de P' não é mais X. O ângulo de P' vai ser, o ângulo do P' aqui vai ser o X mais 360 graus. Porque ele deu uma volta a mais, mas eles estão no mesmo ponto. Então, isso quer dizer que x e x mais 360 são arcos côngruos. Ou seja, são arcos congruentes. São arcos que estão na mesma localização. Como é que a gente faz para determinar? Se você observar pela fórmula, aqui essa de graus, a gente está observando, ó, que eu tenho que dividir por 360 para encontrar o k e tenho que analisar para o resto. Então, pessoal, você pode analisar da seguinte forma aqui, ó, para você saber como é que você determina os arcos. Se você pensar bem, esse cara aqui nada mais é do que aquela relação de divisibilidade. Esse é o divisor, esse aqui é o resto, esse aqui é o dividendo e esse aqui é o quociente. Olha só. Ou seja, então para mim encontrar o arco côngruo de 1315 graus, eu tenho que pegar esse cara e dividir ele por 360 graus.
que se você dividir isso aqui vai dar 3. 3 vezes 360 dá 1080 graus. E se você for analisar o resto, sobrou 135 graus. Ou seja, quem é o arco côngruo de 1215? 135 graus. Significa dizer que 1215 graus e 135 graus são arcos côngruos. Ok? Esse 3 aqui, pessoal, é exatamente o número de voltas. Significa dizer que o 135 necessitou dar 3 voltas até chegar no 1215. Do mesmo jeito, vamos dividir 2010 por 360. Nós vamos encontrar 5. 5 vezes 360 dá 1800. Ou seja, temos 210 graus. Portanto, – 2010 graus e 210 graus são arcos côngruos. Significa dizer que o 210 teve que realizar 5 voltas até chegar no 2010, desculpa. Redução ao primeiro quadrante. Como é que a gente faz isso? Como é que faz essa redução? Então, considerando o número real x no ciclo trigonométrico, temos que... Pessoal, você precisa fazer 3 perguntas. Se o x estiver no segundo quadrante, você pergunta quanto é que falta para 180. Ou seja, matematicamente você está fazendo 180 menos x. Se o x estiver no terceiro quadrante, você pergunta quanto foi que passou de 180. Então, matematicamente, você está fazendo x menos 180. Se o x estiver no quarto quadrante, então você pergunta quanto falta para 360. Matematicamente, você está fazendo 360 menos x. Ou seja, temos algumas observações. Sempre que você fizer a redução do primeiro quadrante, é necessário analisar o sinal trigonométrico, porque você sabe que seno, cosseno, tangente têm seus sinais determinados em cada um dos seus quadrantes. Segundo, a regra de 3 para transformar graus em radiano, tá? Tem que lembrar que π radiano vale 180 graus, então às vezes é necessário a gente fazer essa transformação. Vamos fazer um exercício aqui. Determine os valores, encontrando os arcos côngruos e reduzindo ao primeiro quadrante se necessário. Então, 210 graus. Primeiro, 210 graus, eu não preciso ir atrás de arcos côngruos porque eu estou na primeira volta, porque a primeira volta é até 360. Então, eu só preciso reduzir o primeiro quadrante. Aí a pergunta é, 210 graus, pessoal, está localizado em que quadrante? Então, você tem que ter consciência que 210 graus pertence ao terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a pergunta é, quanto é que passa? Ou seja, então aqui, olha só, o 210, ele é nada mais é do que 180 graus somado com 30. Então, ó, quanto é que está passando de 180? Está passando 30. Então, a gente só precisa agora determinar o sinal. Quem é o sinal do cosseno no terceiro quadrante? Negativo, cosseno do que passou. Então, isso aqui vai ficar menos. Mas quem é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Pronto, determinado. Novamente, agora é o seno de 315. 315 graus, pessoal, pertence a que quadrante? Quarto quadrante. Aí a pergunta é, quanto é que falta para 360? Então, significa dizer que a gente vai fazer 360 menos 45 graus para poder obter o 315. Só que eu estou no quarto quadrante, e o seno no quarto quadrante ele é negativo, então fica menos
o seno do que está faltando para 360. Então, o seno de 45. Portanto, ficou menos raiz de 2 sobre 2. Ok? Agora vamos para a tangente. Tangente de 1.320 graus, pessoal. Eu preciso fazer, ó, passou de 360, então eu preciso fazer uma redução, né? Arcos côngruos. Então, vamos fazer aqui embaixo, vamos pegar aqui 1.320 graus e dividir por 360. Então, quando você pega 1.320 e divide por 360, a gente tem exatamente 3. Então, 3 vezes 360 é 1.080 graus. E temos resto 240 graus. Ou seja, 240 graus, pessoal, pertence ao terceiro quadrante. Então, a tangente de 1.320 é a mesma tangente de 240. Só que 240 no terceiro quadrante é quanto passa de 180. Então, fica 180 graus mais 60 graus. Tangente no terceiro quadrante é positiva. Lembra que a tangente é positiva nos quadrantes ímpares. Mais a tangente de 60 graus. Portanto, tangente 60, raiz de 3. Agora vamos falar um pouquinho das identidades trigonométricas. Relação das principais identidades trigonométricas para todo x pertencente aos reais. Primeira relação, que x ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, qualquer x que você pegue, se você pegar o seno e elevar ao quadrado, e pegar o cosseno e elevar ao quadrado, somar esses resultados vai dar sempre 1. Segundo, é que a tangente de x é o seno sobre o cosseno de x, isso para todo x diferente de π sobre 2 mais kπ. Por que a gente tem essa diferença? Exatamente porque, como aqui é um denominador, então existem valores que zeram aqui embaixo, e a gente sabe que a gente não pode ter divisão por zero. A cotangente, a gente sabe que é o inverso da tangente, então é o cosseno sobre o seno. Também nós temos restrição no denominador, ou seja, o x não pode ser igual a 2kπ, então x tem que ser diferente de 2kπ, porque são os valores que zeram o seno. E quarto, a secante é 1 sobre o cosseno de x. Então, novamente, nós temos a mesma restrição que nós colocamos lá para a tangente, x diferente de π sobre 2 mais kπ. Então, temos 4 relações importantes aí. E a quinta é a cossecante. E a cossecante é o inverso do seno. Portanto, se ela é o inverso do seno, a gente tem uma restrição no seno, ou seja, o seno não pode ser igual a 2kπ. Então, temos que ter x diferente de 2kπ para não zerar o seno no denominador. Vamos fazer aqui o exercício. Determine todas as razões trigonométricas, sabendo que o seno de x é igual a 3/5, com x pertencente ao segundo quadrante. Então, pessoal, se ele está querendo todas as razões trigonométricas, ele quer que você determine o cosseno, a tangente, a secante, a cossecante e a cotangente. Então, inicialmente, vamos determinar, já que eu tenho o seno, vamos determinar o cosseno, através da relação fundamental da trigonometria. Ou seja, a primeira relação, lembra? A primeira relação lá, nós falamos exatamente que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ora, mas o seno eu tenho. É 3/5 ao quadrado mais o cosseno ao quadrado de x igual a 1. Como eu quero o cosseno, eu vou jogar esse cara para o outro lado, já fazendo a conta. Então, fica que cosseno ao quadrado de x vai ser igual a 1 menos. Essa conta, já vindo mudando de sinal, fica 9 sobre 25. E se a gente fizer essa continha aqui, nós temos 16 sobre 25. Mas como tem um quadrado, ele vai passar para cá em forma de raiz, extraindo a raiz. Portanto, significa dizer que o cosseno de x, já extraindo a raiz de 16 sobre 25, ele é mais ou menos 4/5. Aí eu tenho uma decisão de sinal, ó, mais ou menos. Eu uso mais ou uso menos? Não posso usar os dois. Só que ele disse que o x, pessoal, pertence
ao segundo quadrante. E o x pertencente ao segundo quadrante, o cosseno, ele é negativo. Então, implica que o cosseno de x vai ser menos 4/5. Então, encontramos o cosseno. Preciso também agora da tangente. Usando lá a segunda relação, a tangente de x é o seno de x sobre o cosseno de x. O seno de x nós já temos 3/5. E o cosseno de x também nós temos menos 4/5. Cancela esse 5 daqui com esse 5 daqui. E fazendo o jogo de sinal, fica menos 3/4. Temos a tangente. Ora, se nós já temos o seno, cosseno e tangente, nós conseguimos encontrar os seus inversos multiplicativos. Porque é só inverter os valores. Ou seja, quanto é que vai lá com a tangente? Pessoal, a cotangente é o inverso da tangente. Se a tangente deu menos 3/4, a cotangente vai dar menos 4/3. É só inverter. Cossecante de x. A cossecante de x é o inverso do seno. Se o seno é 3/5, o cosseno é 5/3. E a secante de x é o inverso do cosseno. Mas se o cosseno deu menos 4/5, a secante vai ser menos 5/4. É só inverter. Pronto. E aí a gente determina todos os valores que ele pediu. Exercício 4. Demonstre que tangente ao quadrado mais... tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. O que a gente vai fazer, pessoal? Novamente, nós vamos utilizar a relação fundamental da trigonometria, ou seja, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Aí eu vou dividir todo mundo por cosseno ao quadrado de x. Se a gente divide todo mundo por cosseno ao quadrado de x aqui, e como os caras já têm os quadrados, a gente já pode fazer assim. Então, esse cara aqui é o seno dividido pelo cosseno de x, todo mundo ao quadrado, mais o outro aqui vai ficar 1, porque eu estou dividindo por ele mesmo, e o outro fica 1 sobre o cosseno de x, tudo isso aqui ao quadrado. Só que seno sobre cosseno é tangente. Então, ficou tangente ao quadrado de x mais 1 igual. E 1 sobre o cosseno é secante. Pronto. Então, aqui fica demonstrado o que foi pedido. Letra B. Seno ao quadrado é igual a tangente ao quadrado de x dividido por 1 mais a tangente ao quadrado de x. O que a gente vai fazer? Vamos sair desse lado do segundo membro e mostrar que vai dar seno ao quadrado. Então, veja só. Tangente ao quadrado de x dividido por 1 mais a tangente ao quadrado de x vai ser igual. Aqui a gente deixa a tangente ao quadrado de x sobre. Só que 1 mais a tangente ao quadrado, nós acabamos de mostrar aqui que é secante ao quadrado. Então, é a secante ao quadrado de x, que é igual. Aí você pensa, mas o que é a tangente ao quadrado? A tangente ao quadrado é o seno ao quadrado de x dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Todo dividido. O que é a secante? É 1 sobre o cosseno ao quadrado de x. Posso cancelar esse cara aqui com esse daqui e ficou com seno ao quadrado dividido por 1, que é seno ao quadrado de x. Demonstrado. E por último, a nossa quinta questão, ele diz o seguinte: sabendo que o seno de x é 2a e que o cosseno de x é 4a menos 1, determine o valor de a e em seguida encontre o seno de x e o cosseno de x.
Olha só. Novamente, nós vamos utilizar a relação fundamental da trigonometria. Então, nós temos que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O seno de x é 2a. Então, fica 2a, tudo isso aqui ao quadrado, mais o cosseno é 4a menos 1, tudo isso aqui ao quadrado, igual a 1. Vamos desenvolver isso aqui, fica 4a ao quadrado. Desenvolvendo isso aqui, a gente fica com 16a2 menos 8a mais 1, igual a 1. Cancela esse 1 daqui com esse 1 daqui, né? Portanto, 16 é 4 mais 16 dá 20. Então, fica 20a ao quadrado menos 8a igual a 0. Coloco o a em evidência. Nós temos que fica 20a menos 8 igual a 0. Portanto, aqui tiro duas soluções. O a é 0, que já que é um produto dando 0. Ou o primeiro é 0, ou de dentro aqui, que é 20a menos 8 é igual a 0. Daqui a gente tira, desse 20a menos 8 igual a 0, nós tiramos que o a é 4. Ok? Então, nós temos dois resultados. Só que aí pensa comigo. O a igual a 0 é possível. O a igual a 4, ele é impossível. Porque se o a for 4, o seno de x ficaria, 2 vezes a ficaria 8. E a gente já sabe que o seno ele é limitado. Ele está entre menos 1 e 1. O cosseno também é limitado, está entre menos 1 e 1. Então, esse a igual a 4 aqui, ó, ele não serve. Porque o seno de x, como também o cosseno de x, são valores menores iguais a 1 e maiores iguais a menos 1. E se a gente bota 4 aqui, a gente vai ter 8 para o seno, então ó, não posso. E se eu botar o 4 aqui, eu vou ter 15, também não posso. Então, eu só posso ter um a como solução, o a igual a 0. E aí você pensa, mas se o a for 0, quem é o seno e o cosseno? É só substituir. Ó. Se o a é 0, 2 vezes 0 dá 0. Então, o seno de x fica 0. E aí tu já sabe, se o seno deu 0, o cosseno só tem dois resultados. Ou vai dar 1 ou dá menos 1. E a gente já viu aqui que se o a for 0, então fica 4 vezes 0 menos 1, vai ser menos 1. Tá? Dá até para descobrir que ângulo é esse, né? Ó. Isso na primeira volta. Onde é que o seno dá 0 e o cosseno dá menos 1. Então, esse meu x aqui, ainda a gente pode... Ele não pediu na questão, mas eu vou entregar para vocês que esse x aqui, ele é exatamente π na primeira volta. Mas a gente pode dar voltas, né? Eu posso ter um menos 1 na volta seguinte. Aí a gente bota π mais 2 κπ. Isso seria aqui o valor de x para esse problema. Tá bom, pessoal? E aí, pessoal, bons estudos, tá? Reforce, leia o material, tente resolver as questões. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.